sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Girlane Silva, sou negra e hoje estou vestindo uma regata preta e saia estampada. Na aula de hoje vocês vão me ajudar a resolver um baita dilema. Será que a lua me traiu? Mas vamos do início. Tudo começou com uma conversa entre eu e a professora Isabela. Acompanhe os quadrinhos no slide. Girlane, você viu que a lua está cheia? Será que teremos um eclipse? Sabe que eu não sei, Isa, mas pelo que eu me lembro, já ocorreu um eclipse esse ano. Gente, acontece que essa conversa me deixou um tanto quanto curiosa. Por que não acontecem eclipses em todos os meses do ano? Será que essa lua aí está enganando a gente? Me ajudem a resolver. Já que a gente tocou no assunto, é preciso recordar alguns conceitos. Vocês se lembram? Quais os movimentos realizados pela Lua e pela Terra? Quais são as fases da Lua e por que elas ocorrem? A Lua produz luz própria? E será que a quantidade de eclipse está relacionado a essas características? A Lua, assim como o Sol e a Terra, não está parada no céu. Ela gira ao redor da Terra, que por sua vez gira ao redor do Sol. A Lua apresenta diversos movimentos, mas os principais são rotação, translação e revolução. Observem a imagem no slide. O movimento de translação é o movimento que ela faz em torno do Sol, acompanhando a Terra. Sua duração é de 1 ano, portanto, 365 dias. O movimento de rotação é o que ela faz em torno do seu próprio eixo. E o movimento em que a Lua gira em torno da Terra é chamado de revolução. Dura aproximadamente 28 dias, assim como a rotação. E é ele que permite a existência das 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante, de 7 em 7 dias. Veja como nós observamos esses fenômenos aqui da Terra. Não sendo uma estrela, a Lua não emite luz própria. Entretanto, a vemos iluminada, pois ela reflete a luz proveniente do Sol. E os eclipses são fenômenos que ocorrem quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. E apesar de existirem 4 fases lunares, eles só vão ocorrer durante as luas nova ou cheia. Gente, é um tal de eclipse para cá, eclipse para lá, mas cá entre nós, você sabe exatamente o que é um eclipse ou como eles funcionam? Então venha descobrir. Um eclipse acontece sempre que um corpo entra na sombra de outro. E para compreender como funciona, precisamos entender os conceitos de umbra e penumbra. Quando um corpo extenso é iluminado por outro corpo extenso, definem-se 2 regiões de sombra. A umbra, que é a região da sombra que não recebe luz de nenhum ponto da fonte, e a penumbra, que é a região da sombra que recebe luz de alguns pontos da fonte. Conhecer esses conceitos é crucial para que a gente possa entender por que um mesmo eclipse pode ser visualizado de modo diferente em diferentes partes do planeta, né? Por exemplo, um observador dentro da umbra experimenta um eclipse total, enquanto que um observador na penumbra experimenta um eclipse parcial. Gente, isso também vai ser importante para a gente conseguir diferenciar os tipos de eclipses que existem. Eles podem ser basicamente de 2 tipos: eclipse solar e eclipse lunar. Deem uma olhada. O eclipse lunar é o processo de encobrimento da Lua pela sombra da Terra durante um curto período de tempo. Pela leitura da imagem, é possível perceber que na eclipse lunar
a sombra da Terra projeta-se sobre a da Lua, ocorrendo o eclipse. Ela acontece somente com a Lua cheia, pois é nesse momento em que ela está completamente alinhada com a Terra em relação ao Sol. Existem 3 tipos de eclipses lunares: o penumbral, o parcial e o total. O eclipse penumbral ocorre quando a Lua se posiciona na faixa da penumbra, não chegando a alcançar a umbra. Em muitos casos, gente, esse eclipse só é percebido por especialistas. O eclipse parcial é quando apenas uma parte da Lua é encoberta pela sombra, não completando um eclipse total. Já o eclipse total ocorre quando toda a Lua é encoberta pela sombra da Terra e, para tanto, a Lua precisa estar completamente posicionada na região da umbra. Vejam algumas imagens, né, dos eclipses lunares. Lindos, não é mesmo? E vocês já ouviram falar na lua de sangue? Dá uma olhada no slide. Gente, será uma deixa, né, para as criaturas místicas como o vampiro? Claro que não, né? A lua de sangue nada mais é do que o eclipse total da superlua. Uma superlua acontece quando a fase da lua cheia coincide ou é bem próxima ao momento do perigeu da lua em relação à Terra, ou seja, o momento em que elas estão mais próximas naquele mês. Se aliado a isso, Sol, Terra e Lua estiverem em perfeito alinhamento, nós podemos observar esse fenômeno raro. Show de bola, não é, gente? Ah, professora, muito legal, mas o que é o eclipse solar? Continuem aí observando. O eclipse solar ocorre sempre que a Lua se posiciona entre o planeta Terra e o Sol, formando uma sombra que abrange uma pequena faixa da superfície terrestre, fazendo com que durante o eclipse essa área fique escura durante um intervalo limitado do dia. Observar esse fenômeno depende da posição da observação do eclipse na Terra e também de outras características que condicionam a sua aparência, como a inclinação da órbita lunar, a distância entre Lua, Terra e Sol. Por esse motivo, gente, existem 3 diferentes tipos de eclipses solares, que são parcial, quando apenas uma parte do Sol é encoberta pela Lua, e neste caso praticamente não há alteração na luminosidade do dia. Anular ou anelar, que é quando a Lua está a uma distância maior da Terra, né, e o seu tamanho aparente não é suficiente para recobrir toda a projeção solar. E por essa razão, forma-se um anel em torno da sombra da Lua. E por fim, o eclipse total, que é quando a Lua encobre totalmente a luz solar. E dessa forma, o dia transforma-se em noite durante a duração do fenômeno. Vejam esse eclipse incrível, né? Esse eclipse total que foi registrado no Chile nos últimos anos. Gente, sem palavras, né? Simplesmente incrível. E olhem essa dica incrível. Vocês gostam de jogos? Então se liga aí nesse simulador de eclipse desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aponte para o QR Code e aproveite essa oportunidade para aprender brincando. Vocês já viram que os eclipses são fenômenos maravilhosos. Mas por que será que a gente não vê essa belezura acontecendo mais vezes durante o ano? Frustrante? Talvez, mas calma aí que tem explicação científica. Olha o slide. A órbita da Terra em torno do Sol e a órbita da Lua em torno da Terra não estão no mesmo plano ou ocorreria um eclipse lunar a cada lua cheia e um eclipse solar a cada lua nova. A figura representa as configurações Sol, Terra, Lua para as fases nova e cheia em 4 lunações diferentes. A órbita da Terra ao redor do Sol, ou eclíptica, está representada pelo retângulo maior e a órbita da Lua pelos retângulos menores.
Nas lunações A e C, as fases nova e cheia acontecem quando a Lua está um pouco acima ou um pouco abaixo da eclíptica e não acontecem eclipses. Nas lunações B e D, as fases nova e cheia acontecem quando a Lua está nos pontos de sua órbita em que ela cruza a eclíptica. Então, acontece um eclipse solar na Lua nova e um eclipse lunar na Lua cheia. Por esse motivo, para o eclipse acontecer, quando houver Lua cheia, é preciso que o nosso satélite esteja alinhado com a órbita eclíptica do planeta ao redor do Sol, como mostra a animação. Então, meu povo, podemos relaxar. A Lua não traiu ninguém. O que acontece é que esse papo aí de alinhamento é um evento esporádico, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. Vejam imagens de alguns eclipses que ocorreram, ao longo das últimas décadas, E muito embora alguns deles não possam ser, observados no Brasil, nada impede, da gente dar aquela googada para achar as fotos mais incríveis desse fenômeno. Gente, eu amei esse babado de Lua e eu espero que vocês também tenham gostado. Mas antes de me despedir, eu trouxe aqui uma prática muito legal que vocês podem reproduzir aí na casa de vocês. Que tal criarmos eclipses utilizando frutas? Deem uma olhada no que vocês vão precisar. Frutas, neste caso aqui a gente tem uma fruta maior, é a laranja para representar a terra, uma fruta menor, um limão, palitos, fonte de luz e um anteparo, onde vai se projetar o eclipse. Vem comigo! Para criar o seu eclipse é muito simples. Basta você espetar, as frutas que você tiver aí com o palito e utilizar para alinhar essas frutas, na mesma direção, alinhar com a fonte de luz. Então, aqui eu utilizei a fruta maior para representar a Terra e a fruta menor para representar a Lua. E é só a gente alinhar e observar o eclipse lunar acontecendo no anteparo. Ah, professora, mas o eclipse solar, como a gente faz, Então, prestem atenção aqui. Para um eclipse solar acontecer, basta que a Lua esteja entre a Terra e o Sol. E aí a gente observa esse eclipse se formando. Lembrando que a gente vai estar observando isso acontecer lá da Terra, que é a laranja. Então, foco na laranja. Muito legal, não é mesmo, pessoal? Então, eu acho que a gente já pode fazer as pazes com a Lua, não é mesmo? A nossa aula de hoje já vai ficando por aqui. Até a próxima!